Bom dia, minhas pessoas. Muito bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Vamos falar. Bom dia, Ká, minha linda. É a Ká ou a Maria Júlia? Bom dia, Yasmin. Deixa eu arrumar a câmera aqui. Ah, Maria Júlia, bom dia, minha linda. Bom dia, querida. Bom dia, Fábio. Como estamos? Estão bem? Deixa eu arrumar aqui, né, gente? Porque senão o sol daqui a pouco vai estar no meu rosto. Vocês não vão me ver direito. Todo mundo bem? Vamos falar sobre autismo hoje? Entender um pouquinho mais sobre, né? Para desmistificar, gente. A ideia hoje é desmistificar algumas questões aí do autismo. Bom dia, Rô, minha linda. Trazer clareza para vocês, tá? Bom dia, querida. Então, trazer clareza para vocês sobre o autismo, sobre os níveis de suporte, tá bom? Bom dia, Laerte! Chegou o garoto propaganda. O garoto do tambor, gente. Né? Batendo um tambor ali potente. Fez até uma música, que eu vou mostrar, inclusive, essa música. Vou mostrar. Vou trazer aqui. Vou esperar só chegar mais gente. Ele teve a capacidade de fazer uma música. E ainda falou para fazer 21 dias, tá? Que é para eu ouvir a música por um período de 21 dias. Mostrar aqui pro pessoal, né? Aumentar o som. Maria, bom dia. Olha a ousadia da pessoa. Universo, ouça meu clamor. Estão ouvindo? Trago a intenção com todo amor. Que a vinde venha com sua luz. Eu tenho que fazer 21 dias. Noite que ela nos conduz. Linde, voz da pura direção. Traz tua live, é nossa oração. Gratidão, universo, por essa missão. Que as 21 e ela abre o coração. Linde, voz da pura direção. Verdade, Rô, dá pra dançar. Traz tua live, é nossa oração. Gratidão, universo, por essa missão. Que as 21 e ela abra o coração. Universo, ouça meu clamor. Trago a intenção com todo amor. Que a linde venha com sua luz. E a orientação, gente, é ouvir esse áudio por 21 dias. Linde, voz da tua direção. Traz tua live, é nossa oração. Bom dia,
tua live é nossa oração. Gratidão, universo, por essa missão. Que a gente une, ela abra o coração. Pois é, gente, eu trabalhando recebo esta mensagem ontem e a orientação dele foi o quê? Eu praticar por 21 dias. Ouvi lá o áudio por 21 dias, tá? E agora ele até falou aqui no chat, senhor Laerte, falou, vou colocar a letra para você fazer os 21 dias. Laerte, Ingrid, tá vendo? Todo mundo sabe de onde vem isso. Vocês acreditam? Pois é. Laerte me mandando a música dessa, porque ele quer uma live às 21 horas. Gostou, né? Dá até pra dançar. Mandei um monte de emoji dançando. Eu falei, porém, não vai ter. Esse Laerte. É cada uma, gente, viu? Mas bora lá, né? Vamos falar de autismo. Hoje eu quero desmistificar algumas coisas com vocês. Bom dia, Cá. Agora é a Cá, né? Não é mais a Maria Júlia. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o autismo, para que nós possamos desmistificar algumas questões, principalmente até a questão do nível de suporte, né? Que falam aí, Nanda, querida, Nanda chegou, bom dia. Quero falar com vocês sobre o nível de suporte que normalmente as pessoas, né, a sociedade leva da questão de ser um nível mais leve, um nível médio, um nível intermediário. Que o nível 1 é muito mais leve para o autista nível 1, então eu quero desmistificar essas ideias, tá? Quero falar um pouquinho sobre as terapias integrativas também para o autista, explicar um pouquinho mais, né, como que é para o autista ali, a questão do autismo e também como eu posso dizer, tirar, né, essa questão dessa rotulação que as pessoas dão, de quando a pessoa ela recebe um diagnóstico, ela deixa de ser um indivíduo e vira aquele diagnóstico, né? Então a ideia hoje é trabalhar isso com vocês, tá bom? Kátia, bom dia, bem-vinda. E, gente, lembrando, antes de eu iniciar aqui o conteúdo, sexta-feira agora, nós temos o movimento da mesa, tá? A mesa multidimensional arcturiana, às 11h11, nós vamos trabalhar a energia do portal 6 do 6, tá? Além da gente trabalhar a energia do portal 6 do 6, nós temos a influência do ano 9. Então, nós vamos finalizar o 6, na numerologia pitagórica, o que ele fala? Sobre relacionamento, família, pessoas que sentem, né, muitos ciúmes, pessoas que querem construir famílias, trabalhos filantrópicos, se doar, o amor, né? Então eu quero trabalhar isso com vocês nesta mesa. E a mesa ela vai ser mesa coletiva, tá? Pra gente poder trabalhar esta energia. Então se você deseja harmonizar o seu relacionamento, ou se você deseja até, né, Lindy, eu não tenho relacionamento, mas eu quero curar as minhas feridas, os meus traumas emocionais, para poder me abrir para um relacionamento. Então, esse é o primeiro passo, tá? Porque o 6, como eu falei, fala de relacionamento, família, fala de trabalhos filantrópicos, trabalhar essa questão de ciúmes, que as pessoas às vezes sentem muito ciúmes. Então, o mês 6, gente, é por isso até que o Dia dos Namorados está no mês 6, porque é a energia do amor, é a energia da família, é a energia dos relacionamentos. Então, se você quer melhorar seus relacionamentos de um modo assim geral, este é o momento, tá? Lindy, eu não consigo estar online presente no momento, não tem problema. Vocês podem estar enviando o nome de vocês no meu particular, reserva lá e manda o nome no meu particular, que eu, na hora que eu for ativar a mesa, eu vou colocar os testemunhos. Então, quem não tiver presente, já vai ter me dado a autorização, quando manda o nome completo e a data do nascimento, e eu vou ativar a mesa coletiva e vamos trabalhar os símbolos que forem solicitados ali pelos arcturianos, tá? E, gente, os arcturianos, para quem não sabe, são seres, assim, elevadíssimos, são seres que só vibram amor. Então, por que não trabalhar a energia do amor com os arcturianos no mês 6, né? Então, aproveitem, tá?
Sexta-feira agora, dia 6, às 11h11, tá? Então, nós vamos, ó, tudo, né? Tudo bem trabalhado ali. 11h11, 6/6, energia do 9 para finalizar processos bagaçados, né? Relações que já não estão fazendo aí mais sentido, tá? Então, recadinho dado. Bora falar de autismo, né? Desmistificar esta ideia de que o autista nível 1 é um nível mais leve. Desmistificar esta ideia de que para o autista nível 1 é tudo mais fácil. E que para o autista nível 3 as coisas são mais difíceis, mais complexas do que para o autismo nível 1, tá? Então, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre esses níveis de suporte. O que são esses níveis de suporte para o autista? Quando nós fazemos ali a intervenção e também a avaliação para saber se aquele indivíduo ele é ou não autista, nós precisamos de alguns testes. Eu, por exemplo, eu uso o VibMap, não sei se vocês já ouviram falar, mas é um teste para que nós possamos fazer essa investigação do autismo. Conforme você, claro, e aí, gente, essa investigação, ela vai toda por uma equipe multidisciplinar, tá? Então, nós precisamos, neste momento de avaliação, de uma equipe multidisciplinar. Quem começa a avaliação, quem dá o diagnóstico, né? Quem começa a investigação, né? Quem suspeita primeiro, normalmente, se essa criança está em processo terapêutico, é o terapeuta. O terapeuta, com a sua suspeita, ele dá um encaminhamento para a mãe, né, ou para o pai, enfim, para o responsável, para que ele possa procurar e levar aquela criança para fazer um atendimento com um neuro ou com o psiquiatra, tá? Feito isso, aí eles vão investigar, porque ali já vai estar no encaminhamento, a suspeita do psicólogo, do terapeuta, enfim, já vai estar lá a suspeita, tá? Ele vai investigar, vai fazer alguns testes também com aquela criança ou com aquele indivíduo. Oi, Maria, querida, bom dia, bem-vinda. E aí claro, tem um tempo, tá, gente? Às vezes tem terapeutas, tem psiquiatras, neuros, que eles já, dependendo do nível de suporte, eles já dão o laudo de autismo. Por exemplo, nível 3 é um nível que não se mascara, é um nível muito mais, sim, vamos dizer, tem mais um boom ali para poder entender, tá? Francis, querida, bom dia, saudade de você, Francis. Então, gente, no nível 1, o que acontece? O nível 1, ele é mais mascarado, tá? Ele é um nível onde é, assim, bem sutil para quem não é profissional, tá? Ele é um nível mais sutil ali para entender e saber se aquela pessoa realmente ela é ou não. Só que no nível 1, se leva mais tempo para receber um diagnóstico do que um nível 3. Por quê? O nível 1, gente, ele pode assim, ser confundido com outras condições. Então, por exemplo, sabe o TDAH, sabe? Ele pode ser confundido. Sabe o TDA? Ele também pode ser confundido, tá? Então, por isso que o tempo de investigação, ele demora ali, leva um tempinho a mais. E aí, a escola cobra, os pais cobram do profissional, mas infelizmente nós não podemos dar um laudo assim, sem uma grande investigação. Porque, gente, um laudo é algo sério, né? Quando você recebe um laudo e um diagnóstico, é algo sério. E se a pessoa te dá um laudo, um diagnóstico errado, imagina, ela atrapalha todo o seu desenvolvimento como indivíduo. Ela pode causar um dano bem grave na sua vida, não é? Então, por isso que demora um pouquinho mais, tá bom? Matheus, Cícera, bom dia, bem-vindos. Gente, tá meio difícil de eu ver o nome de vocês por conta do sol. Vocês estão vendo aqui o sol, né? Eu, inclusive, já falei que eu adoro, por isso que minha mesa tá nessa posição, porque eu aproveito e recebo um solzinho aí pela manhã, tá bom? Então, tem esse cuidado que nós tomamos aí neste processo de investigação e aplicações de teste, tá? Então, eu quero falar para vocês, como eu disse, o nível 1, gente, ele não é um nível mais fácil para o autista. Por quê?
Porque no nível 1, o autista ele pode manter um contato visual por mais tempo do que o nível 3? Pode. Porém, para ele é um pouco mais complicado até também em alguns momentos fazer o contato visual. Sabe os estímulos sensoriais que eu já conversei com vocês sobre? Também o nível 1 tem essa dificuldade com alguns estímulos sensoriais. E quais podem ser esses estímulos sensoriais? Sons altos, claridade, o sol, sabe? Tem lâmpadas, por exemplo. Eu atendo um menininho autista, ele tá com 10 anos agora. E ele me falou que a lâmpada amarela incomoda ele. Então, é uma família onde tem que adaptar o ambiente para não causar um desconforto e levar até essa criança a desregular por conta da luz amarela. Sim, gente, o ambiente precisa ser adaptado para que o autista ele possa ter uma qualidade de vida. E essa criança que eu acompanho, esse menino, ele tem 10 anos e ele é nível 1 de suporte. Então ele tem dificuldade com as habilidades sociais, como um nível 1 também, né? Qualquer pessoa do nível 1 pode ter dificuldade. A diferença é que o nível 1 ele sabe disfarçar. Principalmente mulheres do nível 1 sabem disfarçar. E aí é muito mais difícil fechar um diagnóstico porque a pessoa faz contato visual, ela pode não manter muito tempo. Se vocês perceberem, o nível 1 não vai manter por muito tempo o contato, mas ele vai fazer contato visual. Ele vai ter as dificuldades com as sensibilidades, a questão da sensibilidade sensorial? Vai apresentar, só que nem todo mundo vai perceber. Ele vai ter dificuldades com as habilidades sociais? Sim, ele vai ter dificuldade com as habilidades sociais. Se você perceber, um autista nível 1, ele tem sempre os mesmos amigos. Dificilmente ele vai ampliando ali o grupo de amizade. Observe. Ele vai fazer amizade? Vai, tá? Porém, ele tem uma certa dificuldade maior, tá? Franciele, querida, bom dia, bem-vinda. Então, gente, o nível 1, ele tem menos suporte, tá? Lard falou que tá começando a desconfiar que ele é autista. Então, Lard, tem uma questão que precisa ser bem investigada até, porque às vezes as pessoas elas apresentam sinais de autismo e elas não são autistas. Então, por isso que precisa de uma investigação mais profunda, para que a pessoa ela possa ter ali a certeza, porque algumas apresentam sinais e não são. E tem que tomar esse cuidado também, tá bom? Então, gente, tem a dificuldade dessas habilidades sociais. Quando o autista ele cria um vínculo, ele cria de verdade. E aí uma questão que eu já ouvi de profissionais, que eu fiquei horrorizada, é a questão de que o autista ele não tem compaixão, ele não tem empatia e ele dificilmente sente amor por alguém. Né? Vamos respirar fundo. E, gente, pelo amor de Deus, o autista, ele é um indivíduo como qualquer outro. Todo autista tem seus sentimentos, suas emoções. A única diferença é que para o autista, ele demonstrar para você um sentimento vai ser um pouco mais difícil. Mas isso não quer dizer que ele não tenha compaixão. Isso não quer dizer que ele não tenha amor, que ele não tenha empatia pelo outro. E essa é uma das questões, assim, uma das questões mais importantes, inclusive, que eu quero desmistificar com vocês. Autista tem sentimento, todo indivíduo tem sentimento. Para o autista não ser sentimento, empatia e compaixão pelo outro, ele teria que partir por uma parte de psicopatologias. E aí ele ia para onde? Para onde seria que ia? Quem é que não tem empatia e compaixão pelo outro? Um psicopata. Exatamente, Lard. Então, como que o autista não tem sentimento e compaixão pelo outro? Então, vamos desmistificar também esta ideia de que o autista não tem sentimentos, não tem compaixão, amor pelo outro. Ele tem. A única diferença é que ele tem dificuldade de demonstrar, tá? Então, se um autista ele demonstra
sentimentos por você, gente, sejam gratos, porque ele tem um vínculo verdadeiro com você. Ele confia em você ao ponto de demonstrar o sentimento que ele tem por você. Olha que lindo, né? Então sejam gratos, tá bom? Eu trabalho com autistas muitos anos e assim, toda vez que eu consigo criar um vínculo com uma criança ou com alguém que é autista, gente, é como se eu fizesse um gol, sabe? É realmente como se eu fizesse um gol ali. Eu ganhei o dia, ganhei a semana, o mês, porque eu sei que aquele sentimento é verdadeiro. Vocês sabem que o ano passado já comentei que eu acompanhava uma criança, uma menina na escola, e que eu tenho amor por ela até hoje. E eu tenho certeza que ela também tem por mim. E ela não confiava em quase ninguém, ela não criava vínculo com quase ninguém. Ela era uma criança super desconfiada. E eu fui ganhando espaço ali com ela. Então foi todo um processo. Eu não forcei ela nada, respeitei o tempo dela, fui entendendo a individualidade dela, porque cada indivíduo tem a sua individualidade. Então, para um processo de criação de vínculo, você precisa respeitar, entender a individualidade daquela pessoa, eliminar, sabe, o diagnóstico de autismo e entender o indivíduo. Aí você consegue criar um vínculo duradouro. Porque eu tenho certeza que hoje, se eu for na escola ou encontrar ela pelo caminho, ela vai lembrar, ela vai manter um vínculo, porque o autista, quando ele cria um vínculo, ele mantém aquele vínculo para o resto da vida, tá? Então, vamos desmistificar esta ideia de que o autista ele não tem empatia e compaixão pelo outro. E essa ideia de que o nível 1 é mais leve. Gente, o autista nível 1 ele sofre muito mais, inclusive. Por quê? Porque até fechar o diagnóstico de nível 1, bom dia, Má, querida, bem-vinda. Então, quando a pessoa nível 1, ela recebe um diagnóstico, até ela receber, gente, ela já passou por cada aprovação, por cada dificuldade, que as pessoas não têm ideia, né? Conseguiu chegar, Má. Bem-vinda, querida. Então, o nível 1, ele vai ter o nível de suporte que a gente fala, é o quanto a gente vai dar suporte para aquele indivíduo, tá? A Nanda falou, hoje em dia nem fala mais de nível, exatamente, a criança é diagnosticada ou não, exatamente. Porém, Nanda, para a sociedade, as pessoas ainda mantêm esse diálogo de nível 1, nível 2 e nível 3. Hoje em dia, o diagnóstico é só autismo e acabou, não tem mais esses níveis que eu agradeci por excluir. Porém, a gente ainda tem que avaliar, por conta da sociedade. Pois é, todo mundo pergunta, tá vendo qual é o nível? E a gente precisa avaliar qual é o nível de suporte que aquele indivíduo ele precisa. Por exemplo, gente, o nível 1, normalmente, ele só precisa de ajuda, mais ajuda egóica, que é ali a gente falando com ele, tá? Então, você fala com ele, dá uma dica, você falando para ele. É o suporte ali, tá? Dá como você fosse direcionando mesmo aquele autista. O nível 2 de suporte, aí ele já tá ali no meio, né, entre o 1 e o 2. Bom dia, Pri, querida! Bem-vinda, Lores, querida, bom dia. O pessoal chegando aqui em massa. Lores, Breno, Carol, Ingrid, Maria. Bem-vindo, pessoal. Então, gente, bom dia, querida. Deixa eu ver o comentário aqui da Nanda. A Nanda falou... Sim, ainda falam de níveis. Pois é, mas não existe... Não existe. Na verdade, Nanda, pra gente, profissionais, a gente tem que avaliar, sim, o quanto suporte aquele indivíduo ele precisa, tá? A gente avalia, porque a gente vai saber, por exemplo, tem crianças que elas precisam de AT. AT é um acompanhante terapêutico que ela precisa ali na escola, em alguns ambientes, para auxiliar. Não só o autismo, mas outras condições, às vezes a pessoa também precisa de um AT, tá? Então, por isso que a gente avalia ali, e para poder entender até o quanto aquela criança, aquele indivíduo, ele está evoluindo ou está regredindo, tá? Então, o nível 2, gente, normalmente, ele precisa ou da ajuda egóica que eu falei para vocês, que a gente instruindo,
ou ajuda parcial. Dificilmente ele precisa de uma ajuda, mas pode acontecer dele precisar de uma ajuda total, que é, por exemplo, eu pegar aqui, vou pegar o apontador. Então, eu pegar o apontador e levar a mão dele para encaixar, tá? Quem precisa mais desse suporte total, que a gente direcionar mesmo segurando na mãozinha e levando até encaixar, é o nível 3. O nível 3, ele normalmente ele vai precisar muito do nível do suporte total, tá? Da ajuda total aí que a gente fala, que é, ó, levar a mão até ele conseguir encaixar, tá? A Nanda falou, e quando é perguntado para o médico, ele fala no máximo se é leve, moderado ou severo. Então, e aí tá errado essa questão, né, Nanda? Se é leve, moderado ou severo. Porque, gente, é nessa questão de leve, moderado e severo que o nível 1 acaba sendo muito prejudicado. Porque não existe esse leve, moderado e severo. Não existe, né? Esse é o errado. Bom dia, Evelyn, querida. Por quê? Esse leve, moderado e severo, você está dizendo que o nível 1 é muito mais leve. Não existe leve para o autista. Porque para o autista, para lidar com as habilidades sociais, fazer contato visual, ter o seu desenvolvimento como indivíduo, é difícil, é complicado. Então, eu Lindy, particularmente, não concordo com essa ideia de leve, moderado e severo. Não concordo, porque eu sei o quanto é difícil para o autista essa questão, tá? A Ama falou, meu filho é autista e todo mundo pergunta qual o nível. Tenho que explicar que o autista pode passar nos níveis. Exatamente, existe essa questão também, que é uma das questões que eu quero falar com vocês. Eu já peguei criança, gente, onde a criança ela foi diagnosticada com o nível 3 de suporte. E aí ela foi diminuindo o nível gradativamente. E ela ficou no nível 2, até o momento que eu atendia, ela foi para o nível 2 e eu espero que hoje ela tenha chegado no nível 1. Como também um nível 1, ele pode partir ali para o nível 3. Se não fizer uma boa intervenção, não tiver um trabalho multidisciplinar, bem envolvido e bem harmonioso naquela intervenção, ele pode regredir ao ponto de ir para o nível 3, tá? Qual é essa equipe multidisciplinar que eu falo para vocês? Além da equipe como psicólogo ou terapeuta para essa criança, TO, físio, fono, dependendo claro, ali de cada indivíduo, né? A gente vai precisar de alguns profissionais. Então, pode-se adicionar a musicoterapia, ela ajuda muito, tá? Às vezes a criança ela precisa de um físio ou de um nutricionista, tá? De uma fono. E aí as pessoas elas têm o costume de querer diagnosticar o autista, né? O nível também, se ele apresenta seletividade alimentar e se ele fala, né, a um autista que é... eu já ouvi, como que foi que falaram para mim? Que a criança era nível 2 de suporte porque ela não era verbal e que ela apresentava seletividade alimentar. Gente, a criança chegar a ser nível 2 de suporte, né, não inclui isso. O autista ele vai receber o diagnóstico e ele vai apresentar também algumas alterações. A seletividade alimentar é uma delas. Ou a criança pode desenvolver uma compulsão alimentar. Porém, o autista ele pode ser verbal ou não verbal. E aí você tem que trabalhar muito. Esse é um dos principais pontos que nós precisamos aí de uma boa intervenção de uma TO, junto com a fono, uma equipe multidisciplinar bem alinhada, tá? Além dos profissionais de saúde, nós precisamos nessa equipe o quê? A escola. A professora, a escola, estando assim, ó, né? Estou disposto aqui a aplicar uma boa intervenção. Porque o que eu mais escuto é a escola falar assim, não é nossa obrigação. Como que não é sua obrigação? A gente só vai dar um PEI para essa criança quando a mãe e a família apresentar o diagnóstico. Ou escolas, né? Vamos conversar agora sério. Se a sua criança, né, que você é professora, está ali dando aula, aquela criança não está funcionando com aquele tipo de ensino, você está vendo que aquela criança não está evoluindo e a família já está em processo de acompanhamento terapêutico, você não precisa esperar um laudo
para você poder dar um PEI para aquela criança. Não é mesmo? Você, como profissional, pode fazer a sua parte, inclusive, não é? É legal, inclusive, né, gente? Porque o que eu mais presencio é professora, diretora falando que só pode disponibilizar um PEI para aquele indivíduo quando for apresentado um diagnóstico, um laudo. Oi? E a sua parte como educador fica onde? Não é? Então, essa é uma questão muito séria que eu presencio muito, e isso é revoltante para nós terapeutas. Nossa, e quando eu digo terapeutas, são terapeutas de várias áreas. Terapeuta ABA, psicólogo, psiquiatra, neuro, TO, físio, fono, todos nós somos terapeutas. E nós precisamos da escola nessa jogada. Como nós também precisamos da família. Gente, eu já peguei casos onde famílias exigiam horrores que os profissionais dessem jeito no caso da criança, né? Trabalhasse para que ela diminuísse aquele nível de suporte, só que a família não fazia o mínimo para aquela criança. E aí a gente faz um trabalho como? Se os 3 ambientes precisam estar alinhados e trabalhando em conjunto e iguais, o que a gente faz? Se o autista ele precisa de uma previsibilidade, e aí no ambiente da casa ele está de um jeito, na escola ele está de outro e na clínica ele está em outro. Como que a gente faz uma boa intervenção? Tá? Então fica aí o alerta também, tá bom? Pois é, a Má falou aqui, ó, não existe nível leve. Não, não existe. Gente, solta, é momento de desmistificar mesmo que essa história de achar que existe nível médio, moderado e severo. Não existe. Eu tenho vontade até de tacar o chinelo no médico que fala um negócio desse, porque para o autista não é fácil, né? A Má falou, acredita que meu filho não tem PEI até hoje e ele tem laudo. Pois é, para vocês verem, tá? O filho da Má, ele tem o laudo e a escola não disponibilizou um PEI. E aí eu vejo muitas escolas usando a desculpa de que a criança ela não tem laudo e eles não podem disponibilizar o PEI. Oi, gente, sabe? Um bom educador, ele não vai esperar um laudo. Ele vai lá e vai agir. Essa criança não está funcionando dessa maneira, então eu vou tentar de outra. Exatamente, nem para a família tem um nível leve. Não é fácil você ter um indivíduo na sua família, principalmente no papel de mãe e pai, que você tem que instruir, porque, gente, o autismo, ele não é uma doença, né? Eu escuto muitas pessoas até falarem assim, fulano tem autismo. Não, ele não tem autismo, ele não é uma doença. Ele é autista. E isso não quer dizer que aquele indivíduo vai deixar de ser ele para ser rotulado com o autismo. Então, toda vez que virem ele, ele é autista. Fulano é autista. Fulano é autista, sabe? Parem de rotular também as pessoas através do diagnóstico. Ela é diferente como qualquer outra pessoa na nossa sociedade. Toda pessoa tem a sua particularidade e a sua individualidade. Toda pessoa tem. Bom dia, querida, bem-vinda! Então, toda pessoa tem a sua particularidade, a sua individualidade. É você saber respeitar a individualidade e a particularidade do outro. Como o Laerte até falou aqui, estou desconfiado de que eu sou autista, porque ele apresenta alguns sinais de autismo. Mas é como eu falei, tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente apresenta um sinal e a pessoa não é. Tá? Então, todo mundo tem. Gente, todo mundo tem seletividade alimentar. Tem momentos onde todo mundo tem dificuldades com as habilidades sociais. Tem momentos onde todo mundo pode passar por uma compulsão alimentar ou até rejeição da alimentação. Tem momentos onde tem crianças que aí, tem até a questão, né? Crianças andando na ponta do pé. Andou na ponta do pé, normalmente todo mundo já acha que é autista. A gente pode diagnosticar uma pessoa através só porque ela anda na ponta do pé? Não. E quando a criança ela tá andando na ponta do pé, ela tá sinalizando para a mãe dela e para o pai dela: você está fora da sua casinha. Retorne. É como se você se retirasse mesmo. Ó. O pé está estruturado no chão, né?
Criança, quando ela levanta e anda na ponta, ela está mostrando. Lembra lá da ressonância? De 0 a 7 anos e meio sobre a ressonância da mãe, de 7 anos e meio a 14 anos e meio, depois ela já nos 15 já vai para o pai, né? Já sai da energia do pai. Ela, de 7 anos e meio a 14 anos e meio, está na energia do pai. Depois ela sai e começa. Aí por isso que vem a rebeldia, né? Porque aí começa ali. Deixa eu ver o que faz sentido da minha mãe, deixa eu ver o que faz sentido do meu pai, para eu me tornar este indivíduo, tá? O Lerd falou que para ele agora é indiferente saber disso. Pois é. A Nanda falou, meu filho andou na ponta do pé. Com qual idade, Nanda? Porque se ele andou na sua ressonância, ele estava falando para você, mãe, volta para sua casinha. Quando a gente tira, é estrutura, ó, tá desestruturado, tá vendo? Então ele tá falando pra mãe, em torno de 1 ano. Então ele estava te sinalizando, mãe, você saiu, você está fora da sua casinha, tá? Nanda tinha mandado outro comentário aqui, deixa eu ler. Passei muito trabalho com o meu filho com isso. Ele estava em processo de diagnóstico que demorou 6 meses. Pois é, porque demora mesmo, não é? Pessoas acham que é pastel, né? Muitas pessoas acham que é pastel, fica pronto em 3 minutos, tá tudo certo, né? 6 meses, mais ou menos. E era visível que ele precisava de suporte na escola. E a diretora dizia que não podia fazer nada, tinha que esperar o diagnóstico. Tá vendo, gente? Quando que as escolas vão se conscientizar de que não, você não precisa de um diagnóstico para você dar um suporte para o seu aluno? Cadê, gente? As crianças que têm laudo que não receberam o seu PEI. Porque eu vejo muita escola falando assim, né? Claro, tem escolas muito boas que não esperam, né, um diagnóstico para fazer algo pelo aluno. Porém, eu vejo muitos casos de escolas que falam assim, a gente só pode fazer algo quando tiver um diagnóstico. E aí, quando a criança recebe um diagnóstico, o que a escola faz? Nada. Tá? Então, é muito sério isso. Muito sério mesmo, tá? A Ednália falou, se ficar girando hiperfoco em água, tudo isso. Então, Ednália, claro, a criança tem, mas aí tem uma questão também, tá, gente? Tem autistas que conseguem lidar ali, adoram girar porque isso regula. Tem autista que gosta de deitar no chão porque regula, mas tem autista que não consegue girar por muito tempo, porque isso causa uma... como eu posso dizer para vocês? Não usando um termo técnico, mas sendo clara. Isso causa um desconforto nele, então ele não consegue lidar ali por muito tempo girando. Hiperfoco tem, todo mundo tem, inclusive vocês têm hiperfoco. Todo mundo tem hiperfoco, só não perceberam. Lari, querida, bom dia, que saudade de você. A Ednália falou, minha filha andou na ponta do pé, tinha por volta 1 ano e meio, mas vai fazer 4 e nunca mais fez isso. Pois é, Ednália, porque com 1 ano e meio você estava totalmente desestruturada e a sua filha estava sinalizando para você que você estava fora da sua casinha, né? Basicamente essa é a mensagem. Mamãe, você está fora da casinha. Volta, se reestrutura, se alinha. Você se alinhou? Ela baixou o pé, tá? A Má falou, o meu demorou 1 ano pós-diagnóstico para ter professora de apoio, mas continua sem o PEI. Não vejo sentido isso. Pois é, Má. O conselho que eu te dou é, marca uma reunião ou em reunião escolar, vai e conversa e exige o PEI do seu filho, porque ele precisa. PEI, gente, é um plano de ensino individual para aquele indivíduo, tá? Dinária falou, verdade, isso que falei para a professora da minha filha. Se for pensar em hiperfoco em água, todos nós somos e eu adoro água. Pois é, água, gente, água regula muito o autista. É maravilhosa a sensação de água. Todo mundo gosta da sensação da água. Quem não gosta? Olha, volta lá. Quando você vai tomar um banho, tá um friozinho, você vai tomar um banho quentinho, te relaxando. É uma delícia. Quem quer sair de lá tão fácil? Ninguém.
A água, o fato de você ir lá molhar a mão vai te regular. Gente, a água ela é um elemento ativo, ela relaxa muito. Ela é um elemento ativo naturalmente, você não precisa pegar a água e ativar a água. A água por si só, ela já se ativa. Então isso é maravilhoso, sabe? A água ela é um dos elementos importantes aqui. Quem conhece, né? Os 4 elementos da água. Ou dos 4 elementos da terra, na verdade, né? Desculpa. É a água, o fogo, a terra e o ar. Então ele é um elemento aí que ajuda muito, independente se você tem um diagnóstico ou não. Tá vendo porque eu falo para não rotular? E aí tem as questões de algumas pessoas falam que a terapia ABA é o único tipo de terapia que pode ajudar um autista. E aí vem a verdade para vocês. Mentira. Pois é mentira. A terapia ABA, gente, ela pode ajudar? Pode. Eu, inclusive, tenho terapia ABA, formação em terapeuta ABA? Tenho. Eu tenho. Porém, eu não trabalho só com o ABA com os meus pacientes. O ABA, gente, é a análise do comportamento. A análise do comportamento, ele não é só para autista. E aí, o que acontece? Eu trabalho também, eu sou formada em psicanálise. Vocês sabem que a minha base, a minha linha de frente é a psicanálise integrativa. E com qual teórico que eu sigo? Jung. Eu trago conhecimento de Freud, de Winnicott, trago conhecimentos de outros psicanalistas? Sim. Só que sabe quem começou a trabalhar com o autista? Melanie Klein. Ela é o quê? Adivinha? Ela não é terapeuta ABA, ela é psicanalista. Então, sim, a psicanálise ela pode trabalhar com autista, como outras também intervenções, outros meios de intervenções podem, tá? A terapia integrativa e holística, inclusive, faz um trabalho perfeito, porque eu aplico nos meus atendimentos, tá? A Edinória falou, na creche deram encaminhamento para minha filha ter cuidador na escola. Então, ela precisa, na verdade, não é cuidador, ela precisa de um terapeuta ABA, Edinória, tá? Porque o cuidador não faz sentido. Ela já tá na creche. Ela já tem, né, quem cuide dela lá. Ela precisa de um acompanhamento terapêutico ali na escola. Provavelmente pelo nível dela. A sua filha, ela é autista? Ela tem o diagnóstico, Edinória? Ana, querida, bom dia e bem-vinda. A Má falou, eu estou fazendo cursos de cuidados integrativos ao autista. Maravilha, estou adorando. E, gente, as terapias integrativas podem ajudar, tá? Eu recebi até, numa das minhas redes sociais do Instagram, uma pergunta bem importante, achei bem válida, inclusive, que é, né? Se a terapia, se o reiki e a mesa multidimensional arcturiana eles fariam sentido e poderiam ser trabalhados com o autista. E eu falei que sim. Por quê? Porque lembra do diagnóstico? Eu falei para vocês, exclui o diagnóstico e olha para o indivíduo. Todo indivíduo precisa trabalhar a mente, o espírito e o físico. E a mesa e as terapias integrativas vão trabalhar a energia daquela pessoa. A ciência já comprovou que nós somos energia. Tudo à nossa volta é energia. Então, por que uma terapia integrativa e holística não vai fazer efeito e sentido para um autista? Se ele é um indivíduo, né? Então, sim, super funciona. Você pode alinhar, acalmar. Sabe no momento em que um autista desregulou, você não precisa falar nada para ele. É só você ativar o reiki. Claro que tem autistas que eles precisam de um abraço no momento em que ele está desregulado, que isso regula ele novamente. E se você conhece algum autista que passa por isso, você é reikiano, ativa o reiki, abraça ele, não fala nada. Você vai ajudar ele a se alinhar emocionalmente, energeticamente, ele vai se alinhando, tá? Exatamente, Marcelo falou uma coisa, gente, maravilhosa. É cuidar da pessoa, não do diagnóstico. Exatamente. É que parece que as pessoas receberam um diagnóstico, né? Aí eu vou pegar o diagnóstico aqui, ó, e eu vou andar aqui com ele. É isso aqui que eu vou cuidar. É desse diagnóstico aqui, ó. Isso aqui que importa.
Não o que tá por trás, é isso aqui, ó. Né? E aí fica aqui, ó, o diagnóstico aqui na frente da pessoa. Não, a ideia é a gente, ó, retirar, tá? Porque todo indivíduo tem a sua particularidade. Todo indivíduo tem as suas dificuldades, tá? Então não é um diagnóstico que vai determinar o que aquele indivíduo vai ser. Eu já peguei casos onde eu ouvi das mães falando assim, de uma criança que ela recebeu um diagnóstico de retardo mental. E foi bem triste, porque a mãe falou assim, eu deixo ele fazer os cursos que ele quer, mas eu não penso em investir numa faculdade, porque eu sei que ele não vai conseguir. Gente, se o filho já está conseguindo fazer cursos, o porquê que ele não vai conseguir fazer uma faculdade se ele desejar? É bem triste, viu, essa questão do diagnóstico. A Má falou, tem profissionais que só veem o diagnóstico também. Sim, é isso que eu falo, gente. Quando eu falo assim, ó, que eu vou cuidar do diagnóstico, eu falo no sentido geral, sabe? Sociedade, família, profissional, que fala assim, ó, eu só vou ver isso aqui. Mas não olha o que tá por trás, né? Isso aqui é só um papel. O que importa é o que tá aqui, ó, por trás do diagnóstico. Tá? Então, precisa olhar, precisa cuidar dessa questão. É muito importante, gente. É muito importante desrotular a pessoa, sabe? Tira o rótulo de autista. Tira. Foca na individualidade, foca na intervenção, no desenvolvimento daquela pessoa. Tá? Foca em fazer uma boa intervenção, de estar em um trabalho. Gente, eu já peguei casos onde eu acompanhava a criança e eu era AT daquela criança e a clínica eu era uma AT particular, porque eu prefiro trabalhar de modo particular até do que acompanhar por clínicas. Por quê? Porque a clínica tem clínicas, não que todas fazem, né? E aí eu tô trazendo a verdade nua e crua hoje. Mas tem algumas clínicas que limitam o trabalho da AT. Eu já passei por isso. Em muitas fases aí da vida eu já passei. E eu tentava fazer um trabalho, né? Tinha que ter a permissão da supervisora e a supervisora não permitia. E aí foi isso que me levou a trabalhar de modo particular. Quando eu comecei a trabalhar de modo particular, eu já peguei casos onde a clínica me via como uma ameaça, porque sabia que eu sabia o que eu estava fazendo. E que não tinha como limitar aquela profissional, porque eu não era funcionária deles. Então eu cobrava, eu ia, acompanhava as intervenções feitas. Eu via, sabia quando era uma boa intervenção feita e quando não era. Então, é bem complicado até para o profissional que quer fazer um bom trabalho poder fazer para o autista, tá? A Dinólia falou, ainda não tem diagnóstico nenhum, mas por causa da fala, mas depois do início na creche, ela desenvolveu bem a fala. Já forma frases inteiras e gosta de conversar. Maravilha! Olha que linda, tá vendo? Edna, olha, para você poder ter ideia, eu tenho um sobrinho que ele foi diagnosticado, né, ele tem o diagnóstico de autismo, ele é autista e ele era um autista não verbal. O que acontece quando vem uma criança, gente, independente se é autista ou não? Gente, chakra laríngeo, aqui ó, vocês já viram o símbolo do chakra laríngeo? É um triângulo aqui, ó, uma pirâmide invertida, tá? Essa pirâmide invertida pega nariz, boca, ouvidos e a garganta. Quando essa criança ela tem uma dificuldade na fala, e aí a gente tem que voltar lá na idade. De 0 a 7 anos e meio, está sobre a ressonância da mamãe. De 7 anos e meio a 14 anos e meio, está sobre a ressonância do papai. O meu sobrinho, ele era um autista não verbal, quando ele recebeu o diagnóstico. O que aconteceu no período da gestação e após ele nascer, que a minha irmã não teve direito de fala? É a fala, gente. A fala, chakra laríngeo. Tá ligado aqui, ó. Fala tá ligado ao chakra laríngeo, tá?
Então, o que aconteceu? Que a minha irmã não teve direito de fala. O que ela teve que esconder? Qual foi o luto mal elaborado neste momento para ela, para que o filho dela mostrasse para ela, porque ele está mostrando para você que você não elaborou algo. A minha irmã, no período gestacional dela, ela evitou falar e ter contato com algumas pessoas que ela acreditava que não iriam fazer bem em questão energética para o filho dela e para ela, tá? Então ela evitou alguns contatos e ela acreditou que era isso. Porém, o meu sobrinho, ele nasceu e no mesmo mês que o meu sobrinho nasceu, em janeiro, 15 dias depois que o meu sobrinho nasceu, o meu pai foi parar no hospital. E nesse período onde meu sobrinho nasceu, o meu pai não foi visitar a minha irmã. Ele conversava por ligação de vídeo, adorava ver o neto, porém, a minha irmã não teve a possibilidade do quê, gente? De pegar meu sobrinho e apresentar para o pai dela. Chakra laríngeo, energia yang, homem, tá? Então ela não pôde pegar o meu sobrinho e apresentar para o nosso pai, entregar no colo. Ela apresentou por ligação de vídeo. E o meu pai falou assim, olha, eu não vou agora, para ele poder, né, melhorar aí a questão da... Né, ele não tem ainda, como eu posso dizer para vocês, a palavra correta que me fugiu agora, inclusive. Ele não tem uma imunidade ainda formada, não está fortalecida. Então eu vou esperar ele fazer 1 mês e aí eu vou visitá-lo. Mas ele adorava, ele contava pra todo mundo, né? Eu tenho um neto, meu neto, porque é o primeiro neto, né? É o primeiro neto primogênito, homem, então, para um homem, meu Deus, né? É a coisa mais linda. Então, o meu neto se chama Oliver, né? Que coisa mais linda. E olha o nome dele, que potência. Então ele falava, contava para todo mundo. Porém, ela não teve essa oportunidade de pegar o filho dela e apresentar para o pai dela. E isso aconteceu o quê? Menos de 1 mês que ele nasceu. Quando ela entendeu que ela precisava elaborar este luto, precisava elaborar essa ausência, porque, gente, chakra laríngeo é ausência. Se a criança está com problema na fala, independente se ela tem um laudo ou não, tem uma ausência de energia yang. Teve alguma questão que a mãe guardou, que a mãe não pôde falar, e foi essa questão de apresentar para o pai. Então teve essa ausência. O que nós fizemos? Conversamos com o Oliver, todo mundo da família. Tem uma criança que não fala, que tem dificuldade na fala? Encosta a sua testa na testa dessa criança. Encosta. Telepaticamente, você vai falar para essa criança em pensamento. Telepaticamente é o que, Lindy? Pensamento. Eu adoro a ligação que nós temos. Eu adoro essa comunicação que nós temos. Mas eu também gostaria de ouvir a sua voz. Eu gostaria de poder conversar com você além do pensamento. Eu adoro essa ligação que nós temos, mas eu quero poder ouvir sua voz. Olha que lindo, né? E aí nós todos fizemos isso com o meu sobrinho. Claro, o pai dele se tornou mais presente, porque, gente, chakra laríngeo, quem estimula a fala da criança? O homem, tá? É a energia yang que vai estimular. Então ele foi, estimulou cada vez mais a fala do meu sobrinho, sentou no chão, brincava, enquanto isso a minha irmã estava em terapia, trabalhando lá, e ele brincando, aplicando boas intervenções nele, porque foi um trabalho multidisciplinar. Indiquei uma boa clínica para ela. Hoje ele está, inclusive, nesta clínica, porque essa clínica é um trabalho sensacional. Então ele continua lá, ele está com 3 anos e ele mantém-se na clínica. Então olha que legal, né? Então, um trabalho em equipe é maravilhoso. Vocês entendem a importância da família? Vocês entendem que a importância de fazer um bom trabalho, não só aplicando aba? Uma musicoterapia, gente, estimula a fala. A fala, o desenvolvimento, não é só brincar. Quando você vê um profissional brincando com seu filho, ele não tá só brincando, tá? Deixa eu ver os comentários de vocês. A Má falou
Todo e qualquer sintoma falam que a causa é o autismo. E nem sempre é. Às vezes é falta de vitamina e é a ressonância dos pais, etc. Exatamente. E se essa criança está com falta de vitamina, precisa entender qual é a ressonância dessa criança para saber quem é que está aí com a ausência dessa vitamina. Porque vitamina também fala sobre as emoções, gente. Vitamina C, energia yang, tá? Então, sim. Toda vitamina traz um significado também, tá? A Ednália falou, me culpo por ter atrapalhado no desenvolvimento dela, mas ela foi criada nas telas por eu não ter rede de apoio. Ednália, não se culpe, tá? Porque você não tinha conhecimento. Agora você está começando a entender que as telas não é bom para ela. Gente, é normal, até os pais saberem que uma tela vai atrapalhar o desenvolvimento do seu filho, demora um tempo. Mas é importante o que você está fazendo agora por ela, tá bom? A Má falou, qual é a sua opinião sobre o aumento de casos de autismo? Na verdade, gente, não é que aumentou. Algumas pessoas falam assim, ai, que agora tudo é autismo, né? Todo mundo recebendo o diagnóstico de autismo. Não, gente. Tem muitos autistas aí, muitos antigos, porque por falta de conhecimento não se recebia o diagnóstico e por isso que hoje aumentou. Porque hoje nós temos conhecimento, temos profissionais que podem diagnosticar uma pessoa com autismo ou não. Então, por isso que tem esse aumento. É que, na verdade, sempre teve. A sociedade só não sabia. Tá? E claro que os níveis, né? Nível 3, tem uma luta até que nós lutamos muito, que é a luta antimanicomial, que um autista até, e outras pessoas até em outras condições, foram parar em clínicas psiquiátricas, tá? E essas pessoas foram internadas, porque as pessoas não tinham conhecimento do que era. A Dinália falou, nossa, você falando assim, até voltei no tempo. Eu também me calei com algumas, tá vendo? Com algumas pessoas por conta de energia ruim também. Pois é, foi o que você não pôde falar. Então essa criança tá mostrando para você o quê? Mãe, é como se fosse uma mensagem de, olha, mãe, vai para terapia, vai tratar e trabalhar essa questão do seu chakra laríngeo. Aí a criança ela flui, tá? Na fala. A Má falou, esqueci de te contar, meu filho está com muito mais intenções, olha, comunicativa depois que comecei a fazer isso. Tá vendo, gente? E eu ensinei a Má e funciona. Não, eu vou dar um print nisso, isso funciona, tá vendo? Eu falei para vocês que funciona. É algo, gente, que funciona, é real. Eu fiz com meu sobrinho, eu fiz com todos os meus pacientes. E toda vez que eu fazia com os meus pacientes, eles falavam, eles se desenvolviam. No momento onde eu via que aquela criança estava tendo uma regressão ali na fala, eu sabia que era o momento onde o pai estava mais ausente. Lars falou, tem muitas clínicas que preferem manter a pessoa lá do que exatamente ajudar a sair. Sim, gente, eu já passei por clínicas onde eu durei um dia naquela clínica. Foi minha passagem mais rápida por um local. Eu não vou falar o nome da clínica, porém essa clínica, ela falou a seguinte frase, né? Que não era para os profissionais estimularem muito aquelas crianças, os pacientes, para que eles não fossem embora tão rápido. Quando eu ouvi isso, o que eu fiz? Eu não compactuo com isso. Eu quero ver o desenvolvimento de qualquer pessoa. Ah, porque a gente vai perder paciente. Gente, paciente vai e vem. Se você faz uma boa intervenção, sabe, dá um bom suporte para aquela pessoa, o que aquela pessoa vai fazer? Indicar o seu trabalho. Então, ele vai, mas vai vir outro. E isso é o ciclo da vida, né? Esse movimento. Eu fui embora rapidinho, Lard, porque eu peguei minha bolsa e falei assim, deixa eu ir que isso aqui não é local para mim. E me retirei, porque eu não compactuo com isso. A minha ideia é o quê? Poder dar um apoio, um auxílio terapêutico, independente se a pessoa é autista ou não. Independente do tipo de terapia que você faz comigo, eu quero poder fazer uma boa intervenção e ver você, evoluindo na vida, expandindo.
Não manter você aqui. Vou manter você aqui porque você é dinheiro. Não. Isso não é minha missão. Então eu não compactuei com isso. Foi a passagem mais rápida por um local. Durou só um dia. Não foi nem um dia, né, gente? Não durou horas, alguns momentos. Na verdade, tá? A Ednália falou, vou fazer com minha filha. Me passa depois pelo chat. Ednólia, é bem simples. Só você encostar. Inclusive, Ednólia, eu vou subir depois, gente, essa live, tá? Pro YouTube. E eu tô com o mesmo nome. Então, você pode ir lá, voltar, assistir. Pode compartilhar também com mães que você acredita que precisa, tá? Como que vocês vão fazer? Apoia a sua testa aqui, ó. Na testa da criança. Fecha os olhos, ou você pode até olhar pro olhinho dela, né? Olha pro olhinho dela que vai até chamar a atenção dela e brinca ali com ela. E aí você vai falar mentalmente para aquela criança que você adora a conexão e o vínculo que vocês têm. Você adora a conversa, né? Esse poder, porque eles falam por... Todos nós temos esse poder falado por telepatia. Só que o autista, ele tem muito mais consciência do que qualquer outra pessoa, tá? Então você vai falar para ela que você adora essa comunicação que vocês têm, essa ligação, porém que você quer ouvir muito a voz dela. Que você adora quando ela fala. E aí, como que você estimula a fala da criança, gente? Cantando com a criança, brincando com aquela criança. E aquela criança, sempre que ela apontar para mostrar que ela quer algo, você vai falar, o que que você quer? A criança vai apontar de novo. Mas o que você quer? Fala para mim. Não é facilitar. A criança apontou, você entrega o objeto para ela. Assim você não vai estar ajudando essa criança. Você tem que dificultar para ela, tá? Então, enquanto você facilitar, a criança apontou, você está entregando, você não vai estar estimulando. A criança falou, tentou falar, ou ela fez algum, né? Fez algum som, algum barulhinho. Fala para ela, você quer o apontador, ou, né, ou você quer o corretivo, você quer o copo de água, você quer a bola, entendi. E você vai nomeando tudo para aquela criança, tá bom? Então, gente, deixa eu ver aqui, a Má falei de olha, é encostar na testa da criança e falar mentalmente isso mesmo, Má. Então, gente, eu espero que tenha sido produtiva essa live hoje. Eu espero que eu tenha desmistificado muitas questões aí para vocês, tá? A Nanda falou, nossa, passei por isso com o meu filho. Ele não falava. Pois é, Nanda, o que ficou mal elaborado aí, tá? Já falei, Nanda, começa a terapia. Vocês precisam e vocês se sabotam. Eu vou dar na cara de vocês, viu? Lerte, eu não vou ler isso não, viu? Eu não vou ler esse seu tambor aí escrito. Nem vou ler. Então, Nanda, eu lembro que você falou que seu filho é autista, tudo, mas você precisa, Nanda, também estar em processo terapêutico. E quando eu falo isso, gente, eu não tô falando para vocês fazerem exatamente comigo. Vocês têm que fazer com o terapeuta que vocês se identificam. Lindy, mas eu me identifico com você. Então faça. Então, uma agenda, né? Conversa comigo para agendar. Porém, eu prefiro fazer com outra terapeuta, mais fácil. Vão para terapia, gente, é importante, tá? A família do autista, ela também precisa de um suporte, ela precisa de uma rede de apoio. E uma das principais, assim, pessoas dessa rede de apoio é um terapeuta, tá bom? O Larte chorando, porque eu não vou ler essa batida de tambor dele aqui. Que, ó lá, que a Lindy vem às 21 horas. Gente, se eu ler isso por 21 dias igual ele quer, daqui a pouco eu apareço fazendo live às 21 horas. Esse Larte, ele é esperto, ele tá usando o meu conhecimento contra mim. Né? Esse batida de tambor dele aí. Mas, gente, eu agradeço pela presença de vocês hoje. Eu espero que eu tenha desmistificado muitas questões para vocês. Importantes, inclusive, tá? Aprendeu direitinho, né, Larte? Então, eu espero que faça sentido, tá? Depois, como eu falei, essa live ela vai estar no YouTube, então podem assistir, reassistir, compartilhar. Quem desejar estar em terapia comigo, manda mensagem, tá? Pode entrar em contato comigo. Quem desejar também participar dos grupos de reunião secreta, também é bem-vindo, tá? Lembrando que é um valor simbólico, gente. Cada encontro é R$20, tá? Então, se desejar, pode mandar mensagem também, tá? A Nanda falou, às 21 horas tem a live do Diego.
Aí eu fico doida sem saber em qual. Coitada da Nanda. Ajuda ela, hein, Larte? Pelo amor de Deus, não deixa a bichinha doida. E, gente, lembrando também, para quem é de São Paulo, eu tô com um projeto muito legal. Voltei, na verdade, com esse projeto, que é meditar com alma e com calma. E a melhor parte, de graça. Então, eu tô reunindo grupos e pessoas para que vão até, sabe o Parque Vila Lobos? Quem é de São Paulo sabe. E aí nós vamos no Parque Vila Lobos para poder fazer práticas meditativas aos domingos, períodos quinzenais, tá? Porque eu também preciso descansar, né? Claro que a meditação é maravilhosa, mas eu também preciso de momentos para mim. E é à tarde, Laerte. Vai ter períodos onde eu vou intercalar, tá? Um domingo de manhã, um domingo à tarde, para que todo mundo consiga participar. Mas quem é de São Paulo e desejar ir, sejam bem-vindos, tá? Me mandem mensagem, me procurem nas redes, eu estou com o mesmo nome, para que vocês possam participar aí do grupo, tá bom? Gente, beijos no coração de vocês. Vejo vocês que não tem atendimento comigo essa semana, ou já teve. Vejo vocês na sexta, tá bom? Combinado, Lerte. Depois eu te mando até o link do grupo para você saber os dias que serão, tá bom? Beijo no coração de todos. Vejo vocês na sexta-feira. Sexta-feira nós temos live às 9 horas e temos a mesa também às 11h11, tá bom? Então não esqueça. Beijos, beijos no coração.